Nós estamos tendo, nesse período, no mês de maio e particularmente nesta última semana, um dos maiores desastres aqui no nosso estado de Pernambuco e particularmente na região metropolitana de Recife. Nós temos uma condição geográfica, né, e de relevo muito peculiar, que temos uma planície, que é aquela que é, digamos, ocupada de forma adequada, mas com cotas muito baixas, com presenças de solos moles, então com muito aterro, e rios que cortam, são 3 rios que cortam toda a região metropolitana aqui, e temos os morros que contornam toda essa planície, com cotas em torno de 100 metros, variando um pouco. E com um ponto peculiar que é, como nós temos em outras cidades brasileiras, particularmente onde há questões sociais importantes. Uma ocupação de forma desordenada, não técnica e com características onde há os fatores antrópicos muito significativos. Então, quando a gente integra tudo isso, uma geologia e um relevo não tão problemático como, por exemplo, da região serrana do Rio, mas que tem suas características próprias. Por exemplo, o processo de erosões ocorre naturalmente e alguns tipos de deslizamento também. Mas eles são bastante ampliados e em grande quantidade pela forma de ocupação. Nós temos mais de 1 milhão de pessoas ocupando essas áreas em torno da região metropolitana e a maioria áreas de risco. Então, este momento em particular, nós tivemos tudo o que poderíamos ter ao mesmo tempo. Processos de erosão, deslizamentos, processos de alagamento em todas as cidades e de inundação de rios, tanto que cortam diretamente a região metropolitana como próximo da nossa região. Então, tivemos todos os problemas possíveis que a gente podia ter ao mesmo tempo. Estamos tendo uma quantidade de chuva totalmente fora do normal. O mês de maio ultrapassou a mais de 700 milímetros, chegando a quase 800 milímetros. Nesta última semana, de 23 a 29 de maio, em Jaboatão, que é aqui bem vizinho nosso, né? São colados os municípios, tivemos 528 milímetros e em um único dia, 205 milímetros. Dia 28, quando houve os principais grandes acidentes. E neste dia, em 8 horas, tivemos 173 milímetros. E em 1 hora, 52 milímetros. Então, realmente, uma chuva extremamente intensa. Já estamos com mais de 100 mortes, da ordem de 105 mortes, chegando, talvez, ao maior acidente na nossa região em termos de número de mortes. Em 1975, quando ainda tínhamos grandes inundações em Recife, nós tivemos 104 mortes, com, claro, milhares de desabrigados. Atualmente, temos mais de 6 mil pessoas desabrigadas e ainda algumas desaparecidas. Com grandes dificuldades, inclusive, no momento direto dos deslizamentos, de dar a resposta apropriada, dado aos grandes alagamentos e inundações. Também afetando infraestrutura, como rodovias, algumas pontes e inundações em cidades próximas. Então, barragem também chegando a seu nível máximo, algumas já tendo a utilização do sangrador. Ou seja, é um cenário com todos os problemas que a gente possa ter ao mesmo tempo. É um momento de unir todas as forças. Precisamos realmente da integração dos governos federais, estaduais e municipais, junto com a sociedade e, claro, a comunidade técnica. A BMS
através do seu presidente e a diretoria, já vem tratando com a Secretaria Nacional de Defesa Civil todo um protocolo de cooperação. O secretário acionou hoje, e já recebi a demanda do presidente de fazer uma coordenação junto com a Secretaria Nacional e toda a comunidade técnica aqui da nossa região, para juntos trabalharmos com as defesas civis, estadual e municipais, ajudando a minimizar todo o trabalho para a sociedade e todo o trabalho de reconstrução e recuperação. Precisamos, realmente, quando a gente considera todo o que vem ocorrendo no nosso país ao longo de 2022, uma reflexão séria em todos os níveis, capitaneada pelo governo federal, mas com a atuação dos governos estaduais, que é fundamental. Muitos municípios são menores, não têm uma estrutura técnica adequada. Não é o caso aqui, por exemplo, de Recife, mas outros municípios em torno têm sérias dificuldades para enfrentar um problema de grande dimensão. Junto com a sociedade e toda a comunidade técnica, precisamos ter um plano maior, não apenas um plano de resposta, um plano que temos como princípio a prevenção. E todo um trabalho amplo, é muito complexo e muito amplo, exige também a questão de planejamento urbano, a questão de moradias e um ponto muito delicado, que a maioria das prefeituras procura não enfrentar, que é a questão de estabelecer regras de ocupação, estabelecer um mínimo de código de ocupação, de limites. A gente vê bem no topo da encosta, hoje, que o que era casa é um bloco de 3, 4 pavimentos. Então, há uma necessidade de ter um mínimo de controle urbano nas áreas de morro. Então, é preciso uma discussão séria, ampla, e que tenha realmente a liderança daqueles principais governantes. O presidente, no sentido, com seus ministros do governo federal. Os governadores de estados, representando a liderança do estado. E aqueles prefeitos e todos os seus secretários, representando os municípios. Não é hora de a gente ficar com coisas pequenas de diferenças políticas. A natureza está nos mostrando que é preciso uma união no país. É preciso que a sociedade mostre também a sua importância e coloque esse desafio e ela participe. Não é possível continuarmos apenas com a questão de resposta. Por melhor condição que a gente faça, e que é fundamental esse momento, a boa resposta. E realmente está sendo feito aqui com todo o empenho, há o Exército Brasileiro, há o Corpo de Bombeiro, inclusive, de outros estados, dando suporte, e as prefeituras também atuando junto com o governo do estado. É exatamente esse tipo de empenho, de integração que é feito nas horas emergenciais. Utilizam gabinetes de emergência, temos que criar um gabinete de prevenção, gabinete de um planejamento maior, de um reconhecimento que há muito o que fazer, mas que é possível, junto com todo o corpo técnico nacional, nas diferentes áreas necessárias. E os problemas são desde geológico, geotécnico, mas também temos o hidrodinâmicos. Temos que arregaçar as mangas, temos que nos unir e deixar de lado os preconceitos, as diferenças e reconhecer que cada um por si é limitado, mas se nos unirmos, teremos condições, não de imediato a resolver
todos os problemas, porque deixamos que ele ficasse extremamente amplo e complexo. Mas podemos, com um planejamento contínuo, que não pode depender de governo, tem que ser política de Estado, evoluir cada vez mais de uma forma integrada, de uma forma ampla, para enfrentarmos de forma séria, contínua e unida. Nesse sentido, é um apelo que todos nós que atuamos nessa área de gestão de risco, de engenharia geotécnica, de ações estruturais e não estruturais, de educação à sociedade, temos carência enorme de que esse trabalho integrado seja feito. Este é um momento que a fase de resposta é o fundamental, em que todos, estamos trabalhando para que o número de vítimas e toda a proteção na área, toda a desocupação daquelas áreas ainda perigosas, todo o apoio à comunidade. Realmente as prefeituras estão colocando várias áreas de suporte. Vamos iniciar o contato, por solicitação da diretoria da BMS, com a Secretaria Nacional de Defesa Civil. E, através da coordenação dela, atuar aqui junto com as defesas civis e o governo do Estado para ver como será esse plano de trabalho. O que nós podemos é nos dispor, é construir um grupo, isso ainda será, está em processo, e junto com todos eles, todas as defesas civis, todas as secretarias de governo pertinentes, trabalhar nesse processo de recuperação e de reconstrução. Com certeza, tem áreas que vão exigir ações estruturais e todo um trabalho a ser feito, que não é tão simples, não é só de imediato, haverá também trabalhos de médio prazo, no sentido de projetos adequados para a devida estabilização dessas áreas. Mas o importante também é esse consciência de todos que é preciso, além da resposta, além desse trabalho de reconstrução mais imediato, além dos projetos de estabilização dessas áreas mais problemáticas, onde morreram mais de 20 pessoas, por exemplo, numa das áreas em Jaboatão. Que os projetos sejam realizados, possam ter o financiamento, seja do governo do Estado, do governo federal. Mas que também não possamos deixar de ter a consciência desse trabalho maior, que é visando o longo prazo e não o curto prazo apenas, no sentido de que o país como um todo precisa desse trabalho conjunto. A COBRAI vai ser toda visando esse trabalho maior que nós estamos falando, e que haverá uma sessão especial, uma sessão ampla sobre todos os acidentes desse ano no Brasil, e também uma direção, para que as demais sessões caminhem de alguma forma integrada nessa temática maior. É importante dizer que a temática da COBRAI, o nosso tema maior da COBRAI é estabilidade de encosta na sociedade e na infraestrutura. Exatamente isso que nós precisamos. E teremos que estar sempre atentos às chamadas mudanças climáticas, ou seja, um evento como o que ocorreu aqui entre nós e que também já ocorreu esse ano em Petrópolis, etc., Bahia, Minas Gerais, faz parte exatamente daquilo que a gente vem recebendo sinalizações já há um certo tempo dos grandes especialistas. As mudanças climáticas trarão eventos extremos cada vez mais frequentes, cada vez mais intensos. Temos que estar pensando na sociedade não apenas com o histórico do passado,
mas com esse pensamento do futuro. O que vai ser as chuvas no futuro? A infraestrutura atual e novas infraestruturas precisarão serem repensadas, trabalhadas para essa nova condição. Isso é uma visão que precisa exatamente desse plano maior. Sociedades como a nossa, a BMS e outras sociedades precisam estar conscientes de estarmos nos preparando cada vez mais para projetos com uma visão mais ampla, uma visão de futuro. É um grande desafio e é por isso que é preciso ter todo esse trabalho nacional, estadual, municipal, porque não é uma luta pequena, é uma luta para gigantes. E é preciso que um país como o nosso, que é um país gigante, venha atuar com a força que ele tem, com a capacidade que ele tem. E a sociedade tem que estar participativa e também se sentindo corresponsável.